Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o comentário do Evangelho de São Mateus, 44º encontro, através de Mateus capítulo 13, do versículo de 10 a 17. A felicidade de compreender. Ouçamos, pois, o nosso texto. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Esse é o nosso texto que nós vamos hoje refletir. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa as parábolas para falar com eles? A cena coloca uma dificuldade de compreensão. Como os discípulos aproximaram de Jesus no lago? O evangelista Mateus não está preocupado com o quadro escrito no capítulo 13, do versículo de 1 a 3. Deve-se aqui distanciar a instrução dada ao povo daquela que Jesus dá aos discípulos, não só aos 12. Jesus dirige uma palavra que está restrita ao grupo dos discípulos, os entendidos e iniciados, e que, pelo seguimento, o discipulado, eles estão distanciados do povo. A pergunta dos discípulos denota uma compreensão. Por que Jesus fala em parábolas para a multidão? Capítulo 13, versículo 2. O discurso das parábolas é reservado aos discípulos e não a um simples quadro sobre o que é o reino de Deus. Podemos perceber que a pregação de Jesus não estava produzindo fruto que se esperava da multidão. Qual seria a causa do insucesso, da incompreensão e descrença para que Jesus dirigisse a multidão em parábolas? A resposta de Jesus é um pouco difícil de entender. Vejamos versículo 11. Versículo 11. Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Não há multidão. É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus fala de mistérios, coisas secretas. O reino dos céus não se dá a entender diretamente e não se impõe àqueles que prestam ouvidos, atenção, com reta disposição, tornando-se assim capaz de reconhecer o reino dos céus. Jesus a todos chama ao reino dos céus, com certeza. Ele não quer situar ninguém. A sua palavra é dirigida sem distinção a todos. Mas a palavra do reino dos céus
deverá implicar a qualidade da terra que irá decidir a aceitação ou a rejeição, se o reino dos céus criará raízes e produzirá seu fruto, ou se irá morrer de vez no caminho, ou mais tarde pedras e espinhos. Mas em que consistem os mistérios do reino dos céus? O contexto da parábola parece dizer que devemos entender as interpretações das parábolas. O entendimento da parábola e com ela o reino de Deus, só é dado aos discípulos, seguidores de Jesus. Só participam os que não apenas se abeiram à margem de Jesus, como também os discípulos de Jesus. A relação entre parábola e interpretação é semelhante à que existe entre a preparação para a catequese, o anúncio, e a catequese propriamente dita, iniciação ao conhecimento da fé. Aquele que é iniciado, o instruído, discípulo de Jesus, sabe, conhece o que é o reino dos céus. Conhece seus mistérios, pois se dispôs a conhecê-lo e buscou o conhecimento do mistério da fé. Versículo 12. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Os discípulos são chamados de bem-aventurados, isto é, alegres, felizes, porque veem e ouvem. Mas os que veem e ouvem, quem são eles? A palavra, a pessoa e a palavra de Jesus, é aquilo que se vê e aquilo que se ouve. A pessoa se vê, a palavra ouve. É na palavra e na pessoa de Jesus que se manifesta o mistério do reino dos céus. Aqui deveria estar centrado a catequese, a pessoa de Jesus e o anúncio de Jesus. Não se trata o mistério das interpretações de parábolas. O mistério central é Jesus e a palavra que lhe diz, que iluminou os olhos e os ouvidos dos discípulos, pois na pessoa de Jesus se manifestou o reino dos céus, se manifestando assim a diferença entre os discípulos que estão dentro e por isso entendem, e as multidões que estão fora e nada ouvem. Então, entendemos o que Jesus diz. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É um mistério. Só em Deus e em sua vontade é que se deve procurar o sentido deste mistério. Só produz fruto aqueles que ouvem com disposição o conhecimento do reino dos céus. E os discípulos que servem Jesus reconhecem então o mistério do reino de Deus. Aos que têm será dado ainda mais, e será dado em abundância. Faz lembrar o final da parábola. 100, 60 e 30. Capítulo 13, versículo 8. Deus assim se revela generoso, dando os bens, inclusive até os bens da vida eterna. Terá ainda mais. Se referindo aqui à eternidade. Ao que nada tem, quem nada traz consigo, quem não abre os olhos e ouvidos, não poderá esperar nada. Assim como no outro caso, aqueles que ouvem será dado, ele terá muito, mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado, isto é, a vida. Será tirado tudo quando chegar a hora do juízo eterno. Então sua vida desaparecerá, perdendo toda a sua razão de ser. Isto significa o inferno.
nada. Em torno de Jesus existe a hora de decisões. Versículo 13. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Jesus funda aqui seu argumento nas palavras do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 9 a 10. O profeta Isaías havia recebido de Deus a missão de petrificar, endurecer o coração do povo de Judá. O povo já não entendia o chamado de Deus, nem obedecia mais ao Senhor e à sua aliança. Assim agindo, este povo de Judá, que resiste a Deus e a sua aliança, já estava maduro para o castigo, isto é, para o exílio. O destino de Judá inicia com o endurecimento do coração, pois já não querem estar dispostos e ouvir, nem entender, tornando assim um povo incapaz de salvação. O profeta Isaías tem a missão de anunciar o juízo de Deus sobre o povo de Judá, denunciando a injustiça, o afastamento da aliança do povo. Agora Jesus iniciava de novo e anunciava a oferta da graça e salvação de Deus. Ninguém estava excluído. Eis que, de novo, o mistério do endurecimento do coração aparece na geração de Jesus. A resistência a Deus e ao reinado dos céus. Só um pequeno grupo acreditou, se acercou de Jesus. Os outros viram, não enxergaram, ouviram, não entenderam. Ao não produzir fruto, perderam a hora da salvação. O mistério não lhes vem revelado, mas vem anunciado de forma velada, isto é, em parábolas. Versículo 14. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. A citação de Isaías fundamenta o que Jesus diz no versículo 13. O que aconteceu na época de Isaías está acontecendo agora também na geração, o tempo de Jesus. A resistência e a negação fazem com que as multidões não compreendam Jesus, nem mesmo sua palavra. Estão de coração petrificados. Não existe espaço para produzir frutos. Versículo 15. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. O coração da multidão se tornou indiferente a Deus. As pessoas em seu coração, centro da vontade, centro do pensamento, da decisão, centro da ação da pessoa. Então, as pessoas resistiram e se tornaram responsáveis pelas suas atitudes. As pessoas mesmas destruíram seus corações e fecharam seus ouvidos. Em consequência, não puderam ver com os olhos e escutar Jesus e sua palavra, com seus ouvidos. E assim, não se houve predisposição à conversão. Conversão aqui usada é a palavra epístrofe, mudança de caminho. Não é metanoia, mudança de pensamento, aqui mudança de caminho. Não mudaram de caminho, seguiram o caminho de seus corações e não o caminho de Jesus. O coração do povo da geração de Jesus endureceu, se tornou pedra, ficou indiferente a Deus e a sua mensagem.
A multidão não se tornou digna de conhecimento, porque não teve fé. A mesma palavra portadora de vida pode também trazer a morte. Quando não se aproveita o momento próprio e propício trazido por Jesus, isto pode se transformar em momento de morte. Ou o coração se abre diante de Jesus e sua palavra, ou se fecha petrificado. Versículo 16. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Agora Jesus dirige sua palavra diretamente aos discípulos e os chama de bem-aventurados. Eles compreendem, eles ouvem os acontecimentos, aqueles que aconteceram em João Batista e agora com o próprio Jesus. Com o anúncio de Jesus, sua manifestação junto ao povo de Israel, seus milagres e as palavras. Eles veem Jesus, o Messias, enquanto os outros se conservaram cegos e surdos. Versículo 17. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Séculos antes existiram profetas homens justos que procuraram prescrutar o futuro para vislumbrar a manifestação de Deus em Jesus e sua palavra, o Messias. Mas eles não puderam ver e ouvir. Agora os discípulos podem ver e ouvir aquilo que os antigos desejaram, mas impossibilitados pelo espaço e tempo. O tempo de Jesus é o tempo da consumação, momento da graça, da visitação do próprio Deus. Bem-aventurado se torna aquele que crê e experimenta em Jesus o mistério de Deus. Este produz muitos frutos. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.